E tá aí, grande doutor Edson. Como é que vai, meu amigo? E aí, Edson, você tá bem, cara? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo sob controle. É, que bacana, Edson. Prazerzão ter você aqui, viu, Edson? Obrigado, o prazer é todo meu. Sempre estando com amigos. Obrigado, Maurício, mais uma vez pelo convite, tá? Eu também sou fãzaço seu, você Eu sabe que disso, agradeço. de toda a sua família, Sara, as crianças. E sempre quando a gente vai falar de um assunto da área de odontologia, a preocupação é menor porque o nosso público é dentista, são pessoas que entendem um pouco mais. E quando nós estamos numa live de um colega aqui, dentro dessa live, muita gente que talvez não tenha o conhecimento científico, anatômico, com palavras que sejam Pode falar, Edson. fáceis de entender, tá? Mas eu sou formado em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas, onde eu fiz a minha graduação. Lá conheci minha esposa, onde estamos casados há mais de 30 anos. Temos 2 filhos lindos, e uma médica e um dentista, agora empresário lá em Curitiba. E depois eu fui fazer especialização em Bauru, na universidade, na FOB, na Faculdade de Bauru, e depois fui fazer o meu mestrado em Campinas, na área de ortodontia. Então, hoje eu sou muito mais professor de ortodontia do que clínico, tá? Mas ainda continuo clinicando bastante. Eu tenho tanto uma clínica aqui em Umuarama, onde a minha esposa e mais uma colega trabalham comigo. Tenho um consultório em Cascavel, mas tem uma escola de pós-graduação onde a gente ministra cursos de ortodontia, e dentro da escola oferecemos também cursos de implante, todas as outras áreas relacionadas à odontologia, para profissionais não só daqui de Umuarama, Cascavel, como de toda a região. Eu sou hoje coordenador da especialização da Unipar de Umuarama e da Unipar de Francisco Beltrão, onde nós temos hoje 5 turmas em andamento sobre minha coordenação. E temos mais 5 turmas em andamento sobre minha coordenação pela Universidade de Maringá, pela Uningá, que é um campus avançado que nós temos lá dentro de Cascavel, aí dentro de Cascavel, né? Então, assim, é um prazer enorme poder, estando com você, abordar um tema que é do meu conhecimento, e eu espero conseguir passar para muitas das pessoas um pouco daquilo que realmente é interessante saber. Está ligado desde a formação, mas também ao longo do desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto. Os problemas vão afetar um pouco mais o adulto com relação à articulação temporomandibular. Fantástico, Edson. Belo currículo, espetacular, que honra, tá? O Obrigado. Edson, então, eu vou dar uma aqui de Jô Soares, certo? Assim, eu tô quase, inclusive, do tamanho dele, né, nessa quarentena. Eu Com imagino. todo respeito, eu Todos adoro o nós. Jô, mas eu já tô com ele, bebê. Inclusive, a gente teve recente, aí eu tive recente com o Edson, fui acolhido aí na casa dele com a linda família. Te agradecer mais uma vez, viu, Edson? É um prazer, Muito, Maurício. muito grato mesmo. Um prazer. E aí, Edson, eu queria então que você começasse a explicar para a gente, Edson, como, como funciona a ATM, qual a importância dela para o corpo. A gente sabe que ela é importante não só para mastigação, né? Antigamente acreditava que ela era uma articulação somente voltada para o âmbito da mastigação. Hoje já se sabe até que ela pode exercer alguma função até nos desequilíbrios posturais. Edson, conta aí para nós, cara. Fala um pouquinho da ATM. Vamos começar aí falando da ATM. Legal. Bom, então, como eu estou frente a um público que eu acredito que não seja também só da área de saúde, múltiplos, né, o conhecimento de todos que estão aí. Então, vamos pensar o seguinte. A articulação temporomandibular, para quem não sabe, é essa parte aqui, né, da formação do sistema estomatognático, esta área, principalmente localizada na lateral da cabeça, dos dois lados. Aqui nós temos a fossa temporal, ou, no caso, a fossa mandibular. E aqui a cabeça da mandíbula, que eu vou chamar muito de côndilo, mas é a cabeça da mandíbula. E ela se insere aqui dentro. Então, essa articulação, ela tem toda uma função relacionada com a fala,
com o bocejar, com a mastigação. Ela absorve impactos não só do golpe mastigatório, como também das pressões causadas pelas tensões emocionais. Então, a articulação ela é a mais complexa das articulações do corpo humano, porque ela faz não só rotação, como ela também faz translação, ela sai do lugar. Então, ela é classificada como gínglimo-artroidal, é um nome esquisitão, para classificar ela como uma articulação que ela se movimenta em todos os sentidos, tá? Inclusive saindo da própria localidade onde ela fica alojada, que é a fossa mandibular. Ela é composta praticamente por essa cavidade do osso temporal, lateral da cabeça, pela cabeça da mandíbula que vai se inserir dentro, mas ela tem uma proteção por cima da cabeça para não ficar roçando osso com osso, que é o disco articular. Envolvido na movimentação, nós temos ligamentos, nós temos músculos e temos um invólucro que dá proteção a essa articulação, que é a cápsula, e há uma lubrificação dentro, que é o líquido sinovial. Então, a articulação é praticamente isso, uma área anatômica na lateral da cabeça, uma de cada lado, responsável pela liberdade de movimentação da mandíbula para todos os sentidos e para todas as funções. Tá? Mais ou menos 32% dos indivíduos que têm algum tipo de disfunção são assintomáticos. Isso é bom que fique bem claro. Muita gente tem a disfunção, mas por enquanto não está sentindo nada. Tem duas perguntas que normalmente eu faço no curso, que uma é de caráter curioso, que é: a partir de que idade nós começamos a envelhecer? E, para mim, a princípio, era a partir do momento que nós nascíamos, né? E a ciência mostra que nós temos um ascendente crescimento de células e por volta dos 21 anos de idade nós começamos uma descendência. Ou seja, nós começamos a envelhecer a partir dos 21 anos de idade. Esse é um fato a ser considerado. E por volta dos 25 anos, nós começamos a sentir as mazelas produzidas por esses 25 anos de vida. Então, as dores começam a aparecer a partir dos 25 anos de idade, fruto de desgastes oclusais, parafunções, má posturas. Então, uma série de coisas que podem levar a articulação a sofrer e, com o tempo, ela vai manifestar algum processo ou de sintomatologia dolorosa, ou de barulho, crepitação, cliques, que a gente vai falar daqui a pouco, e que muitas vezes pode incomodar os pacientes. Incômodo, às vezes, só com a dor leve, incômodo com dor intensa, incômodo com travamento no movimento de abertura e fechamento, incomodação na hora de se alimentar, porque ela também clica e dói, e ao mesmo tempo a própria articulação, dependendo da instabilidade que ela tenha, o paciente começa a ter relatos de deslocamento e automaticamente essa flacidez que acontece dos ligamentos que mantém ela na posição, acabam se afrouxando e a articulação pode sair de posição, e essa luxação que nós chamamos, para ser recolocada na posição, às vezes só por um profissional qualificado, porque senão a gente não consegue estabelecer uma normalidade novamente. Tá? Então é mais ou menos isso, para a gente mais ou menos se situar. Fantástico, Edson. Que loucura, hein, cara? Uma articulação realmente complexa, né, meu? Tanto devido à sua importância, quanto à sua estrutura arquitetônica, né? Uma articulação bastante complexa. Na tua percepção, Edson, nessa experiência aí de tanto tempo, o que você acha que favorece mais os problemas comuns de oclusão, de ATM? Porque você tem uma experiência muito grande nisso. Então, assim, o que você percebe? O que mais? Você sente que questões físicas, de mordida, você já falou uma coisa aí que eu achei fantástico, que é a parte emocional, né? A gente também depois um pouquinho lá na frente vai falar um pouquinho disso. Mas o que você sente? O que mais faz mal para a ATM, Edson? Maurício, por incrível que pareça, a comunidade científica hoje, e os relatos de casos mais atuais, são de que as DTMs não teriam origem oclusais, por incrível que pareça, tá? Olha só. Mas eu, particularmente, discordo em função de tudo que nós vemos, a gente conseguiu tratar, veio desenvolvendo ao longo de mais de 30 anos de profissão. Relatos de colegas extremamente mais experientes que eu, que trataram disfunções temporomandibulares, problemas articulares há muito mais tempo que eu
da forma convencional, ou seja, reorganizando o sistema de oclusão. E, portanto, a explicação básica de que a oclusão não é o principal fator são as causas emocionais. Ou seja, o emocional está muito mais envolvido, porque as tensões emocionais, os problemas de parafunções criadas justamente por essas questões de problemas de ordens variadas que as pessoas podem ter, levam muitas vezes o paciente a ter uma acomodação incorreta da articulação, tá? Por uma postura errada da mandíbula. Ela pode começar a desenvolver, por tensões emocionais, ringir de dentes ou até mesmo apertamento cêntrico. Tudo isso vai descarregar a nível articular. Tudo aquilo que for de movimento da boca, principalmente da mandíbula que se movimenta, por pressão, por atrito ou por tensão, tudo isso recarrega demais a articulação. Então, a articulação temporomandibular, ela precisa, desde a sua formação inicial, já na criança, de que seja estimulada bilateralmente. A criança tem que começar muito cedo a morder coisas mais duras, a ter uma alimentação mais sólida, a ter a orientação de comer com a boquinha fechada, não por questões, por questões educacionais, mas sim por questões respiratórias. Tá? A abordagem de que uma mastigação de boca fechada faz a criança respirar pelo nariz, ela vai pneumatizar seios maxilares, seios paranasais, e isso faz com que haja um desenvolvimento lateral da face. Esse desenvolvimento lateral acomoda melhor a mastigação, acomoda melhor a oclusão dentária. E, além de a respiração ser fundamental no desenvolvimento do sistema, principalmente a nível transversal, quando o paciente está mastigando, ele tem que ser orientado, e aí vai da criança, vai do adolescente, do adulto, fazer uma mastigação bilateral. Tá? Ou seja, ela mastiga 4 vezes de um lado, 4 vezes do outro, e normalmente uma questão que a gente aborda é por que normalmente se coloca na literatura que temos que mastigar 32 vezes um alimento colocado na boca, que seja mais resistente, é claro. E é porque normalmente nós temos 32 dentes na boca, quem tem uma dentição completa de terceiro a terceiro molar, superior e inferior. Então, seria uma forma de orientar ou de ensinar de que se eu tenho que mastigar 32 vezes o alimento, é porque eu tenho que exercitar todos esses dentes, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E quando isso não acontece, ou seja, por uma questão de acomodação articular, por uma questão de mordidas cruzadas, de traumas, de cárie, alguma coisa que influencia e a que a criança comece, ou adolescente comece a ter preferência unilateral mastigatória, ele vai desenvolver maior musculatura daquele lado da mastigação. Portanto, quando ele mastiga mais, o músculo fica mais forte, mais eficiente, e o lado oposto começa a ficar mais alongado. A face começa a entortar e o plano oclusal começa a ficar guiado para o lado da mastigação. Por exemplo, se o meu lado esquerdo é o meu lado preferencial mastigatório, esse músculo masséter vai encurtar, automaticamente eu vou diminuir a minha dimensão vertical desse lado, o meu plano oclusal, conforme eu mastigo, vai começar a rodar, e se você no planejamento olha para a criança e já pede para ela morder e ver e a linha do plano oclusal não está paralela ao plano bipupilar, isso já é um indicativo de uma mastigação unilateral. Aonde eu quero chegar? Quando se mastiga unilateralmente, esse exercício da musculatura unilateral traciona os músculos cervicais do pescoço e automaticamente a cabeça, para não cair, porque ela vai ficar de lado, nós temos filamentos no ouvido que nos modulam ao equilíbrio, ou seja, para que eu fique numa postura correta, para que eu ande em linha reta. Então, os filamentos do ouvido médio acabam nos orientando com relação ao nosso equilíbrio. Se eu entortar a cabeça, eu vou começar a andar em círculo. E automaticamente, para que isso não aconteça, um sistema compensatório do nosso organismo começa a funcionar. Ou seja, os músculos da escápula do lado esquerdo, começam a subir e com isso eu acerto a minha orientação da cabeça, mas os meus ombros ficam desiguais. Um ombro ou um omoplata maior, mais alto do que o outro. Quando isso não acontece, porque a musculatura flexora do omoplata é muito grande, é muito forte, o que acontece é uma tensão dos músculos da perna. E, portanto, também há um encurtamento dos músculos da perna e o paciente começa a ter um desequilíbrio no andar. Para que isso também seja novamente recontornado, o que vai acontecer? A coluna começa a ficar curvada.
Então, acontece uma escoliose, normalmente para o lado daquela mastigação, por uma questão compensatória. Então, veja que a mastigação unilateral fortalece mais os músculos desse lado, tensionam toda a musculatura da cadeia do lado da mastigação e pode vir a ferir não só a cervical do paciente, por isso que hoje nós chamamos não de DTM, disfunção temporomandibular, mas sim de DCM, disfunção crânio-cérvico-mandibular, e automaticamente, quando nós regularizamos todo esse sistema, ou com algum reajuste oclusal por prótese, por facetas, por questões ortodônticas, de aparelhos ortodônticos, nós regularizamos o equilíbrio, toda a cintura escapular pélvica acaba se normalizando e o paciente para a ter dores crônicas que ele vinha tratando há anos, com fisioterapia, com acupuntura, com tudo mais, e que normalmente pode ser de uma influência do sistema mastigatório. Então, sim, quando a articulação não é exercitada dos dois lados por um ato mastigatório, há normalmente um encurtamento. Uma articulação começa a pressionar demais para dentro da cabeça, da fossa mandibular, e a outra sai. A que sai, ela é estimulada a crescer. Esse crescimento normalmente acontece, principalmente até 2 anos da menarca, no caso a primeira menstruação da menina, ou no caso do menino, quando começa a mudança de voz, a nascer pelos pubianos. Então, a cabeça da mandíbula ela tem uma proteção de uma cartilagemzinha que se forma depois do nascimento. E, portanto, esta área, ela tem uma cartilagemzinha aqui, e essa cartilagemzinha, quando estimulada, ela cresce, se desenvolve, e, portanto, se eu estou com mais impacto do lado esquerdo e o lado direito está saindo, ele está sendo tensionado, essa cartilagem vai crescer, e um lado da face vai ficar maior, por crescimento dessa cartilagem secundária, e o outro vai encurtar porque está recebendo impacto. Então, toda essa harmonização em termos de mastigação pode afetar a nível de desenvolvimento do tamanho das hemiarcadas, e, portanto, do ramo que compõe onde está a cabeça da mandíbula, e isso, de certa forma, quando no adulto, é extremamente complicado de se tratar. Eu fiz até agora uma palestra num congresso que aconteceu o mês passado, que foi a nível de Brasil e de alguns países do mundo. E que a minha abordagem foi como acertar o desenvolvimento transversal e o equilíbrio dessa oclusão em pacientes adultos, que normalmente não querem se submeter a cirurgias ortognáticas, a cirurgias complexas, caras, que normalmente requerem que o paciente fique dias, às vezes acamado, até mesmo em recuperação. E, portanto, hoje nós temos algumas formas mais atuais, com aparelho ortodôntico, com mini implantes, com algumas mecânicas mais atuais, e reestabelecer esse equilíbrio da oclusão para que as articulações também sintam os impactos por iguais e, portanto, a gente começa a poupar o sistema de um colapso. Tá? A articulação, no fritar dos ovos, ela que comanda tudo, abertura, fechamento, levantamento, lateralidade, falar, bocejar, cuspir, tudo isso aí tem um componente muito grande com o sistema da articulação dentro desse contexto. Então, assim, é uma abordagem sistêmica muito grande. Hoje, quando nós temos um paciente que chega ao consultório falando, olha, eu tenho dor. Aí eu falo, bom, então não tem dor, vamos ver, vamos avaliar. Quando eu começo a fazer minha anamnese, que eu falo assim, você tem dor aonde? Ela pode, normalmente, mostrar qualquer área, eu falar na face, assim, e começar a me confundir em diagnóstico. Então, eu, antes de perguntar para o paciente onde dói, eu falo assim, olha, pega o teu dedo e com a ponta do teu dedo me coloca onde dói. Quando o paciente faz assim, eu falo, bom, grande chance de ser articulação. Mas se ele faz assim, se ele faz assim, se ele faz assim, se ele faz assim, opa, aqui, começa a ser uma dor agora que pode ser de outra origem, não mais articular. Tá? Então, eu tenho que saber diagnosticar. Grande parte dos pacientes hoje, eu posso falar que mais de 60% a 70% dos pacientes apresentam as articulações fora de posição. Então, ela, em vez de estar encaixada, ela está ou mais adiantada ou normalmente mais para trás. E para trás da articulação, na região posterior, nós temos uma zona chamada de zona bilaminar, que ela é ricamente vascularizada e nervada. E quando ela é comprimida, o paciente passa a sentir dor. Além das dores, que podem ser de origem articular por problemas oclusais, ela também vai ter, dependendo da fase que ela esteja, um menor desenvolvimento do lado que está tendo pressão
e automaticamente gerando, às vezes, um desequilíbrio no encaixe dos dentes. Os dentes começam, então, a ou irem para trás ou irem para frente, dependendo da oclusão que o paciente tenha. É extremamente complexo toda a orientação que a gente tem que dar, mas é mais ou menos por aí. A prevenção, ela vem de formas variadas, conforme o paciente apresente a queixa, conforme o paciente demonstre aquela dor, e principalmente a partir do diagnóstico que você deu. Se for de origem dentária, pode ser desde uma cárie, que possa ser restaurada, um tratamento de canal, dentes inclusos, impactados, que podem também gerar dores e irradiar e o paciente falar que é uma disfunção. Pode se tratar de um desarranjo da oclusão que precisa de ortodontia, de aparelho, de prótese e assim por diante. Então, além de fisioterapia, TENS e um monte de coisas que também a gente aborda hoje, com laser, uma série de mecânicas hoje para poder tentar melhorar a articulação do paciente. Fantástico, Edson. Que aula, hein? Estamos tendo prazer aí, cara. Que coisa maravilhosa. Ô Edson, aquelas pessoas, já seria esse posicionamento que você falou vicioso, esse posicionamento ruim? Aquelas pessoas que você olha aqui, eles têm já a mandíbula para frente, tipo prognata que fala, né? E micrognata. Fala um pouquinho disso pra gente. São os pacientes que têm essa postura. É isso aí. Esses são os prognatas ou pacientes classe 3. Esse é o paciente normalmente classe 1, que tem uma oclusão correta. E esses que vão para trás, que começam a ir para trás, que aqui não vai dar, tá? Fica assim, ó, são os classes 2. Então, não pode haver essa falha aqui, ó. Não só positiva como negativa. Então, o desenvolvimento da má oclusão de classe 2 ou de classe 3 pode ter uma influência muito grande com a postura da cabeça. Então, quando nós estamos avaliando um paciente, eu dei uma dica hoje para todos que estão nos assistindo, que é se olhar no espelho e observar se o plano oclusal está paralelo ao plano das pupilas. Caso não esteja, tenha uma convergência para um dos lados, existe então um lado de menor dimensão vertical, isso é um indicativo de que seria necessário procurar um dentista, um profissional de odontologia, não só um ortodontista que normalmente atua na reabilitação do paciente em vivo, mas como também protesistas e reabilitadores que fariam também esse ajuste na oclusão para poder ela ficar paralela ao plano bipupilar e automaticamente o paciente conseguir mastigar bilateralmente, que isso é muito importante. Então, quando nós estamos avaliando um paciente, nós pedimos para ele ficar de pé e observamos ele de lado, numa visão lateral, se o queixo está mais ou menos na altura do externo. Tá? O queixo tem que estar na altura do externo. Se o paciente estiver com o queixo para frente, ou seja, à frente do osso externo, é um sinal de que ele tem uma flexão positiva da cabeça. Essa flexão positiva da cabeça pode iniciar numa fase muito precoce, já por dificuldades respiratórias da criança. Criança que não respira pelo nariz tem que respirar pela boca. Quando se respira pela boca, o ar entra, bate na posterior da garganta, tá? Que a gente chama de bucofaringe, começa a irritar porque o ar não é filtrado, não é aquecido e não é umedecido. Vou falar desses 3 fatores primeiro. Quem aquece o ar é a mucosa nasal, que é ricamente vascularizada e o sangue é muito superficial, fica quentinho o local. E os cornetos que tem dentro do nariz servem como montanhas para o ar ir passando e fazendo todo um caminho tortuoso e se aquecendo. Quem filtra? Os pelos do nariz. Tá? O pelo do nariz vai captando todas as partículas de impureza para o ar entrar um pouco mais puro. Mas o principal é a umidificação. E parte da umidificação do ar que nós respiramos vem da lágrima. Então, as lágrimas que nós produzimos em torno de 300 ml por dia, cai num conduto aqui do lado do nariz, desce para a cavidade nasal, e parte nós engolimos e uma parte nós respiramos. Ali tem vários componentes, dentre eles alguns que aumentam a capacidade pulmonar e, portanto, a parte respiratória do indivíduo. E quando, por algum bloqueio respiratório, a criança começa a não conseguir respirar pelo nariz, ela tem que abrir a boca, portanto, ela já perde boa parte da oclusão, a musculatura lateral começa a comprimir, então ela começa a ter um arco mais fechado, mais triangular do que mais largo. Os dentes começam a descer, começam a ter uma oclusão traumática
e esse ar que entra vai lá para a garganta, irrita a região da bucofaringe, e para o ar não irritar, a criança, então, ela hiperexcursiona o pescoço, o ar entra com maior facilidade, tá? Apesar de impuro, não aquecido, não umidificado, e a criança, então, tem uma irritabilidade da garganta menor quando tem essa flexão. Quando ela faz essa flexão, nós temos um osso, pena que é difícil de mostrar, nessa região de dentro, é esse osso que eu estou botando a mão aqui, ó, é o chamado esfenoide. O osso esfenoide é um osso está no meio do crânio e ele praticamente liga várias estruturas da cabeça. Nós temos na cabeça 23 ossos, 15 compõem a face, para você ter uma base. O esfenoide se comunica com vários deles. E o esfenoide se comunica com o osso occipital, daqui da parte de trás. Como ela tem uma sutura que une o esfenoide com o occipital, essa sutura ela começa a se deslocar. Ela é deslizante, então ela começa a se deslocar. E quando o esfenoide quando a cabeça vem para frente, que o esfenoide vem para frente, que desloca essa sutura, a parte superior da maxila começa a vir um pouco mais para frente. E a criança, então, começa a ter esse degrau. A maxila começa a ir mais para frente, a parte de cima, que a maxila começa a ir mais para frente, e a parte de baixo começa a ir mais para trás, por questões de tracionamento muscular, de tracionamento de ligamentos, e automaticamente aumenta a pressão sobre a cabeça da mandíbula, o que vai acabar diminuindo a quantidade de ativação para crescimento normal da face. Então, veja, uma respiração incorreta, por mastigar de boca aberta, por ter alguma dificuldade, inclusive, de septo desviado, cornetos hipertróficos, mucosa hiperemiada, rinite alérgica, adenoides hipertróficas, tudo isso que leva ao bloqueio respiratório faz com que a criança ou adolescente comece a respirar pela boca. Essa respiração vai irritar a garganta, ele vai flexionar a cabeça, e no que ela flexiona a cabeça, ele, se está numa fase de desenvolvimento, ele projeta o vômer, que é um osso mediano, projeta a maxila para frente, a maxila vem vindo mais à frente, a mandíbula fica para trás, cria-se um degrau. E esse degrau vai acabar fazendo com que haja mais pressão, maior pressionamento das articulações. E a articulação sob pressão, ela não cresce, ela não se desenvolve como normalmente seria quando tem um estímulo mastigatório normal. A mastigação, ela produz um movimento anterior, né? Então, portanto, todo golpe mastigatório projeta a mandíbula para frente. A face, ela cresce para frente 1,2 milímetros por ano, para frente e para baixo. Se por algum motivo, um desajuste oclusal, ou até mesmo a flexão do pescoço, tá? Que projete a maxila para frente, que puxa a mandíbula para trás e comece a criar esse degrau, vai gerar um desconforto no paciente, não só a nível de oclusão, a nível articular, a nível cervical, de dores cervicais, dores na nuca, dores na cabeça, assim como também dores na coluna, muitas vezes tratado apenas com o reposicionamento dos dentes. Eita caramba, Edson, que bagunça que isso faz, hein, cara? Meu Deus do céu. Cara, olha só, quando eu estudava fisioterapia, né, que eu me formei, escreveram aí pro você, ele é muito fera, eu também concordo, hein, cara. Obrigado, o homem é uma fera, viu? Aí, eu, na verdade, quando me formei em fisioterapia, que comecei a fazer algumas especialidades em terapia manual, comecei a largar um pouco os aparelhos, né? Eu gostava muito de pôr a mão para tratar os clientes e tal. Então a gente aprendeu um pouquinho, claro que não com essa profundidade que você aprendeu da tua área, mas a gente aprendeu a importância da ATM, cara, sobre as questões posturais. E a gente fazia um teste, Edson, muito curioso, né? Que é o teste de flexão de solo, né? Então, a gente pedia para o paciente abaixar para tentar, com as pernas esticadas, tentar ver até onde ele ia. Aí, se a gente detectava essa linha, que você chama como, Edson, essa linha plano aqui? Oclusal. Plano oclusal. Exatamente. A gente detectava que havia uma alteração nesse plano oclusal, a gente pegava um pedacinho de qualquer coisa, de EVA, qualquer coisa, e colocava. Um calço, exatamente. Cara, o cara conseguia descer absurdamente. Às vezes ele estava 2 palmos do solo, ele conseguia tocar o solo. Isso causava muito assim no curso, estranheza, cara. Os alunos falavam assim, meu Deus, o que é isso?
provando que a gente não sabia tecnicamente muito, né? Sabia que corrigia, talvez, essas deficiências oclusais e tal. Mas, cara, isso é espetacular, né? E, então a gente estudava muito sobre a importância da ATM como uma porta de entrada para a postura, para o equilíbrio do corpo e também os pés. Então tem um estudo dentro da própria fisioterapia, que é a parte podal, né? A importância dos pés também sobre a construção da postura, tal, tudo. E pelo que você está falando aí, né? Porra, você falou de pescoço, cara, você falou da musculatura da cintura escapular. Então, assim, cara, isso é mais do que verdadeiro hoje, né? O Edson, cara, para vocês que estão aí nos assistindo, o Edson é um cara que sabe muito de pesquisa, ele estuda, ele sabe as pesquisas que estão tudo em andamento. Então, se esse cara está falando, meu irmão, é porque a coisa acontece mesmo, tá? Então é isso aí mesmo, né? Sua postura, pescoço. Esse trabalho que você falou do cálcio sendo colocado em um dos lados da oclusão é do professor Mariano Rocabado, que é um chileno, fisioterapeuta. O Rocabado. O Rocabado, é isso aí. Mariano Rocabado. Ele mostra, inclusive, porque nós não podemos pedir fotos ou de biquíni ou de shorts da criança, e é uma foto que é tirada de costa, onde nós observamos as escápulas, uma mais alta do que a outra. Então tem como a gente, quando vê esse degrau das escápulas, que é diagnosticado, e para nós a gente olha pelo desvio da oclusão, é um pouco mais difícil, nós podemos fazer isso também. Mesma coisa, pede para o paciente ficar de pé, flexiona tentando colocar a mão no chão com as pernas esticadas. Você faz uma medição. Aí nós colocamos um cálcio, pode ser uma gaze enrolada, um pedaço de papel dobradinho, coloca ali. Espera alguns segundos, às vezes 1 ou 2 minutinhos. E você vai ter um relaxamento da musculatura mais tensa, aquele lado da menor dimensão vertical, ela vai relaxar, reequilibra o sistema e automaticamente a flexão começa a ser muito maior. Justamente aquilo que você falou, exatamente isso. É um trabalho da fisioterapia. E é assustador, né, Edson? O resultado, cara, você não acredita, você fala assim, caramba, cara, que coisa louca, velho. E quando a gente correlaciona isso, você fala assim, poxa, como há uma inter-relação e é multidisciplinar, né? O fisioterapeuta não pode falar, não, manda para mim que só eu resolvo. Porque muitas vezes um problema como esse, né? Se não tiver um reajuste oclusal, ele vai ficar anos trabalhando com o paciente e não vai dar jeito. E da mesma forma nós pegamos o aparelho, colocamos os dentes em posição, regularizamos os planos, relaxamos o sistema, organizamos o paciente para ele fazer mastigação bilateral e encaminhamos para o refortalecimento da musculatura para o fisioterapeuta. Então é um caminho de mão dupla, sabe? Todo mundo tem que, de repente, atuar para poder reequilibrar o sistema. Normalmente, nosso sistema estomatognático é o dentista, mas o restante do corpo, a coluna cervical, escapulares, todas elas a gente tem que mandar para o físio fortalecer. É claro que assim, nós temos hoje condições de diagnóstico pela palpação, como você falou, né? Não só palpação externa, como interna, mas nós também temos, dentro da fisioterapia bucal, nós também temos como flexionar e tentar tirar um pouco dessa pressão para pacientes em fase aguda de dor. Radiografias articulares, tomografias, ressonância magnética, tudo isso pode diagnosticar não só a má posição articular, como degenerações, aplanamentos, desgastes que possam estar acontecendo. Quando nós normalmente atuamos na odontologia, o primórdio do tratamento são as desoclusões, tratados com gig, com placa mio-relaxante. Depois, quando você começa a aprender um pouquinho mais, você passa para as pistas planas, que são aparelhos que podem ser usados 24 horas. Normalmente, placa mio-relaxante, as pessoas não sabem, mas elas não podem usar durante o dia. Só em fase aguda, de muita dor, 2, 3 dias. Depois tem que se usar apenas para dormir, só no período de parafunção. Então, hoje nós temos placas planas, pistas que são colocados aparelhos separados, que pode ser usado durante o dia, durante a tarde, durante a noite, que traz um tratamento mais rápido. Mas nós temos também analgesia, tá? Procaína aplicada diretamente no local, temos acupuntura, temos compressas normalmente com gelo, temos os TENS, que são eletroestimulações, e a própria fisioterapia, né? Quando o quadro se agrava demais, principalmente quando há um deslocamento do disco, né, por essa posição errada ou função errada da articulação, existem condições até de uma recapturação cirúrgica, é feito um cortezinho por dentro aqui
da, da, da orelha, por dentro aqui da orelha, tá? Do tragus, que é o nome disso aqui por dentro, e aí o cirurgião, o bucomaxilo, ele entra, faz a fixação de um parafusinho por trás da cabeça da mandíbula, e aí depois ele costura o disco, reposicionando ele, e nesse caso aí sim o disco reposicionado vai clicar menos, vai diminuir os processos dolorosos, inflamatórios, e até mesmo pode se voltar a condições normais. Em condições patológicas muito avançadas, Maurício, para você ter uma base, existem cirurgias para se substituir. Tira-se toda a parte da cabeça, da fossa mandibular, toda a parte do côndilo e se repõe tudo isso aí com uma prótese de titânio. Quer dizer, a cirurgia é extremamente cara, tá? E eu, como venho fazendo isso há muito tempo, eu tenho pais que chegam desesperados. Olha, estamos indo fazer cirurgia, a gente já foi em vários profissionais, não dá jeito. E quando a gente vai observar, fala, não, calma. É muito fácil de resolver se tiver uma abordagem correta. Muito fácil. Tá? O problema é que quando você não sabe e não tem todas essas orientações, dá um desespero e você acha que é só a cirurgia que vai resolver. A nossa orientação hoje é pegar o paciente, principalmente, como sabemos que o estresse é um dos mandamentos hoje, então pede para praticar esporte, pede para liberar um pouco mais de endorfina, pede para fazer coisas que lhe agrade um pouco mais, além de, é claro, reajustar o sistema onde está desequilibrado. Isso é um potencial tratamento para muita gente, muita gente. O Dr. Edson, eu tive a honra também, além de ser meu amigo, além da gente ser cliente dele, eu tive a honra de ter esse cara dentro da minha sala de reprogramação biológica. Vocês têm ideia, meu? Esse cara me deu a honra de assistir o meu curso, de estar com a gente lá e aprender. E dentro da reprogramação biológica... Posso te falar uma coisa? Pode. Eu falo para todo mundo. Claro que tem. Eu falo para todo mundo que eu me relaciono. Eu tenho 2 períodos da minha vida. Quando eu fiz até 50 anos, que eu fiz o seu curso quando eu tinha 50 anos, há 5 anos atrás. Eu tinha uma visão do meu corpo, do meu organismo, das minhas doenças, até os 50 anos. Dali para frente mudou completamente. Completamente. Você foi para mim e é um guru que mudou a minha perspectiva de doença, minha perspectiva de infecções, minha perspectiva de tratamento. Então, eu falo que eu tenho 2 fases da minha vida. Antes do seu curso de reprogramação, não é puxando o seu saco, não. É algo que quem conhece, quem faz e se dedica, sabe que muda, num contexto total, a vida da pessoa. Ela começa a sentir tudo aquilo que está passando ao redor dela de uma forma totalmente diferente. Então, a reprogramação biológica, dentro da medicina germânica, que nós estudamos bastante, foi algo que realmente mudou a minha vida. Mudou a minha vida, cara. Você é o meu grande mestre também. Nossa, Edson, obrigado pelo seu depoimento, querido. Para mim foi um prazerzaço ter você lá. E você sabe que, falando da ATM, cara, você lembra lá, né, cara? O Edson já abriu essa live aqui falando que há um contexto, sim, de natureza muito emocional por trás das oclusões, dos problemas oclusais. E isso, uma coisa que a gente estuda lá, cara, e a gente sabe hoje, eu já tive alguns resultados fabulosos em consultório, com bruxismos, problemas oclusais, até com dores já. Pessoas que não sabiam mais o que fazer, e a gente colocou o contexto emocional em cima de tudo isso, perguntou sobre a vida dela, e, cara, quando aquilo foi corrigido, quando aquilo foi corrigido, foi uma coisa tão espetacular, tão espetacular. Então, dentro desse contexto emocional, eu queria aproveitar essa live linda e compartilhar com vocês todos, né? Assim, a gente olha muito sobre as expressões, cara. Problemas oclusais, dentes lixados, o bruxismo que o pessoal fala. Cara, estejam atentos aí, você que está sofrendo disso, para esse caráter emocional, e preste atenção naquilo que você não está conseguindo se expressar. Toda a minha... Veja, no mundo animal dos mamíferos, não existe política. Então, um cachorro, quando ele precisa morder, ele morde. Na natureza, um leão, ele morde. Ele não é obrigado a se calar. Nós vivemos num mundo onde a gente não pode expressar tudo aquilo que a gente fala. Se eu falar tudo, eu posso ser demitido.
Se eu falar tudo o que eu penso, cara, eu posso apanhar do meu pai e da minha mãe quando a gente é criança, né? Se eu falo depois, mais tarde, eu posso ser mal interpretado. Então, o que que a gente faz? Nós estamos num mundo onde a gente está se calando muito. A gente não sabe como se expressar. E aí, porque eu também não sou a favor da violência, mas assim, a gente não sabe se expressar. E aí a nossa tendência é o quê? É se calar. Para não dar briga, eu vou ficar quieto e não falo o que eu penso. Então aí vem essas parafunções aí que o Dr. Edson colocou de natureza, e você desconta tudo na tua boca, você descarrega tudo na tua boca, cara. Um negócio impressionante. E aí você tem todas essas que o Dr. Edson explicou com maestria, todas essas disfunções cranianas que acontecem, posturais na sua vida, muitas vezes por uma dificuldade de se expressar, cara. De você falar e pôr para fora aquilo. Uma vez eu peguei uma moça, Edson, esse foi um caso muito interessante, porque eu nunca tinha ido por esse caminho. Eu sempre estava com problema de expressão, mas ela não melhorava. Ela já tinha feito 3 sessões comigo, 3 sessões, e ela não melhorava. Eu falava, cara, e ela falava assim, cara, não faz muito sentido, porque eu falo tudo o que eu queria. Nossa, aquilo foi me falei, cara, tem alguma coisa fora. Bom, resumo da obra. Sabe o que eu descobri, Edson? Sexo oral, cara. Sexo oral. A moça não aceitava fazer sexo oral, mas fazia, porque senão ela tinha medo que o namorado dela fosse pegar outra, né? Que fizesse o serviço, cara. Quando eu expliquei isso para ela, aí teve toda aquela emoção, ela entendeu realmente o quanto aquilo era sofrido para ela não desejava, e ali nós começamos a ter a cura, cara. A cura do bruxismo, da dor, uma coisa fascinante. E o Edson já me ouviu falando muito isso, a gente conversa, a gente é amigo. Você com todo o seu conhecimento, Edson, e pode ser verdadeiro aqui, viu, Edson? Não precisa, podemos ser, porque nós somos sinceros, nós somos amigos sinceros. Então, assim, você acredita que essas emoções realmente podem trazer impacto sobre essas parafunções, Edson? É claro que quando a gente faz uma consulta, nós somos praticamente médicos da boca, né? Nós temos todo um quadro Perfeito. de sigilo profissional. Mas tem casos que chegam para mim, e eu ia contar isso mais tarde. Chega o caso para mim falando assim, olha, eu já passei por vários profissionais, ninguém resolve o meu caso, e falaram que só você consegue resolver o meu problema. Eu falo, bom, metade do caminho eu já andei. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso para a pessoa saber que eu vou curar é que ela confie em mim. Só que aí, quando eu começo a fazer a anamnese, e que eu vejo que o problema mais embaixo não é só a questão de oclusão, de desequilíbrio, de comportamento, é uma questão emocional, eu falo, nossa, tem muito mais coisa aí por trás que não é a minha área, eu não posso mexer. Então eu te encaminho. Eu cansei de mandar muito paciente para você, eu canso de mandar bastante paciente para você, porque eu falo assim, primeiro eu quero que você escute, Maurício, para depois você voltar. Porque ele vai tocar em algumas feridas que talvez você não goste de escutar, não queira, você pode ficar até relutante, às vezes não aceitar, tá? E quando a pessoa chega, umas chegam, sabe, eufóricas. Nossa, ele me falou tanta coisa que agora deu sentido, tal. Eu falo, então agora é comigo. O que eu fizer para você vai dar certo, porque agora Perfeito. O fundamento de tudo você agora compreendeu. E tem outras pessoas que realmente se chocam, porque pegar um cara do seu porte físico, tá? E aí chega e aborda, a pessoa começa a falar assim, ele me falou coisas que eu não tinha que escutar. Eu falei, olha, você pode até achar que você não precisava escutar, mas você escutou, e que bom. Lá dentro você vai ficar remoendo tudo isso e o teu cérebro vai exercitar tudo aquilo que precisa para você se curar. Acredite que muito do que a gente sabe, que a gente não compreende, na verdade, e tem fundamento todo na psicologia, na psiquiatria. Então, quando eu falo, vai para o Maurício, vai fazer uma reprogramação, veja o que ele vai falar em termos deste problema. Porque se você chegar lá e falar, olha, eu tenho um monte de problema, ele fala, não, escolhe o pior. Qual que você quer que eu trate? E em cima desse, você cure todos os outros. Então, essa abordagem, quando lá no curso, porque você sabe, quando eu fiz o curso, estava eu, a minha esposa, a Adriane, e a minha hoje, a Camille.
E anos depois, a minha filha falava para mim, pai, o que era sobre aquilo mesmo que o Maurício comentava? Porque agora está sendo comentado em sala de aula no curso de medicina. Então, hoje, os médicos também têm essa abordagem, praticamente vendo o contexto da crise da pessoa, né? Qual é o motivo pelo qual aquele conflito que ela tem para poder saber atuar de forma incisiva na cura. Então, eu acredito piamente, como você falou, acredito piamente que o estado emocional agravado por um ato, de repente, que ela não queira fazer, pode exercitar todo um desequilíbrio no cérebro dela, de repente, de forma ela falar assim, poxa, eu não vou me submeter a isso, e automaticamente isso gerar um conflito muito grande. E esses conflitos todos descarregam em algum lugar. E a articulação, para a fonoaudiologia, é o centro da libertação das emoções. O ringir dos dentes, o apertamento, é uma forma de você ruminar e liberar as coisas que você ou não aceita ou quer falar e não consegue. Portanto, concordo plenamente com o que você falou. Puta, fantástico, Edson. Fantástico mesmo. Que live maravilhosa que você nos proporcionou, viu, meu amigo? Que isso, que conhecimento aí. É um prazer. Extremamente rico aí para nós, tá, cara? Eu queria agradecer aí, ó, a Cláudia colocou para nós aí, uma noite sextou com muito conhecimento, né, Cláudia? Que maravilha, cara. Muito conhecimento mesmo. Mas vindo do Edson não me é estranho, é só conhecimento mesmo, cara. O Edson, você aprende com ele conversando 5 minutos com ele, você aprende umas coisas, mesmo ele não falando nada com nada específico de área, ele te ensina. Depois, um dia eu estava sentado com ele, a gente estava para comer um churrasco, ele nem sabe disso, mas ele não sabe o bem que ele me fez. Ao fazer um comentário, eu estava com medo de fazer uma viagem aérea, tal, tudo, né, pensativo nos meus filhos. Falei, cara, eu tenho medo aí, eu e a minha esposa vamos viajar, e sei lá, os filhos ficar sozinhos. Ele olhou para mim numa boa, tomando ali o vinho dele, e falou assim, ó, cara, se tiver que acontecer, pode ter certeza de uma coisa, vai ser o que tem que acontecer para os teus filhos, porque a vida é assim. Acontece aquilo que tem que acontecer para a gente crescer, né? E aquilo ficou guardado no meu coração ali, muito inspirador, um cara muito inspirador, tá? E eu só tenho a agradecer, viu, Edson? Um beijo no seu coração, obrigado por esse momento, viu, cara? Eu que agradeço, cara. Obrigado por tudo, obrigado pela sua amizade, pelo seu respeito. Eu acho e espero ter contribuído um pouquinho mais com o entendimento por muita gente aí. E sempre que precisar, estou à sua disposição.